Olá, aqui estou eu para mais um vídeo. Estamos acompanhando a fase final da Taça de Cabo Verde. Ontem tiveram lugar as meias finais. Já temos os apurados para a final. Mas antes, como sempre, vou trazer aqui a análise de uma partida grande das meias finais e depois atualizar os resultados desta fase da Taça de Cabo Verde. Davi Mirula eliminou Joaquim Mões, ao passo que Célia Rodrigues eliminou Luiz Rocha, e os dois se enfrentaram agora nas meias finais. E o desfecho de uma das partidas deste confronto você vai conhecer agora. A Célia jogou de brancas e de novo tivemos o peão da dama e a defesa índia do rei. Seguiu C4, G6, cavalo C3, bispo G7, seguindo as ideias da Índia do rei, E4, D6, tudo segundo indicam os livros. Depois do bispo E2, veio então o roque, completando o desenvolvimento na ala do rei. Bispo E3, a Célia prioriza desenvolver a ala da dama. E5, o Davi Mirula busca pela ruptura típica da Índia do rei e a Célia opta pela variante de avanço. Cavalo de B, D7, cavalo F3, cavalo C5, atacando o peão que é defendido por apenas um cavalo. Por isso, cavalo D2 defendendo o peão. A5, agora Mirula expande os peões na ala da dama. G4, a Célia faz o contrário, vai apostar na ala do rei. Cavalo E4, já prevendo o G5 que veio na sequência. F5 e a Célia toma de passagem e bispo por F6. Cavalo F3, bispo H4, um lance que a máquina considerou uma imprecisão, uma vez que está abrindo mão do par de bispos. Mas a Célia preferiu desenvolver a torre para a coluna semi-aberta. Cavalo G7, dama D2, já preparando o roque grande. Bispo D7 e aqui a Célia, bem afiada na tática, sacrifica o cavalo em E5, ganhando um peão, porque se o Davi captura o cavalo, a Célia retoma a peça com um saldo de um peão. Por isso, Davi Mirula, também afiado na tática, não caiu no golpe e sacrificou também o seu cavalo em E4. Porque agora, depois do cavalo por E4, o Davi retoma também a sua peça e assim mantendo o equilíbrio. Seguiu bispo G5, forçando a troca de bispos, e a Célia retomou de torre porque não quer trocar as damas, pois acredita que está em boa posição de ataque com o rei do Davi relativamente exposto. Pois após o roque grande, seguiu o plano de abrir a posição. Bispo F5, tocando no cavalo indefeso que pula para C3. H6, o Davi arrisca expondo mais o rei. A torre volta para G2, dama H4 e a Célia faz o roque grande. Mesmo com o bispo controlando esta casa, o roque grande é permitido, pois o movimento do rei não inclui a casa de B1. G5, torre de D, G1, dobrando na coluna, só que isso foi um erro porque levou o bispo H3 e a torre tem apenas a casa de G3 e assim deixando de defender o peão de F2. Só que o Davi não capturou, fez o bispo D7, que a máquina considerou um erro. Porém, o Davi tinha outras ideias que incluíam ativar o seu cavalo. Um plano que ficou ainda mais facilitado com o dama E3 da Célia, porque assim permitiu este duplo, mas não é preocupante porque a Célia tinha o torre H3 e assim
Se Davi captura a dama, a Célia captura também a dama do Davi e o Davi não teria a recaptura porque o peão está cravado. Porém, a Célia não viu essa continuação e cometeu esta gafe dama D3. Agora vai perder material, tanto é que o Davi antes disso fez o dama F4 cheque, rei D1, E4. O Davi está se infiltrando na posição, tanto é que a Célia decidiu por um contrajogo, sacrificando a torre e depois do H por G5 ganhou o peão de E4, seguiu rei F7, agora o rei está muito exposto, veio este cheque com o bispo H5, rei E7 e a Célia ganhou mais um peão em G5, dama D4, o Davi com vantagem material, porém com o rei agora exposto, tem a chance da troca forçada de damas, mas antes veio torre E1 cheque, rei F6, atacando o cavalo, para não perder material. A Célia teve que trocar as damas e depois deu este duplo, recuperando um pouco de material. Estamos no final, o Davi Mirula tem uma peça de vantagem, mas a Célia tem contrajogo porque tem dois peões passados na ala do rei, então ainda há luta até o final. Torre E4 atacando o cavalo, C5 defendendo o cavalo. Torre F4 cheque, rei G8. Torre F7 atacando o bispo. Torre D8 defendendo o bispo. F4, os peões passados começam a avançar. Bispo C8, torre C7, B6, bispo G6, ambos seguem manobrando as peças. Bispo A6 atacando o peão, B3 defendendo o peão. E o bispo volta para C8. Mas o peão de H avança. Torre F8 atrás do peão de F, que não tem defesa. Então a Célia prioriza o avanço do peão de H. O Davi não capturou o peão de F, ficou preocupado com o avanço do peão de H. Então fez o bispo F5, propondo a troca. A Célia avançou o peão de H, porque após a captura do bispo, ela recupera com o torre G7 cheque após o rei H8. Agora o peão está a 2 da promoção, mas não está fácil este processo. Tem ali o peão de B caindo, então torre B8 defendendo o peão. Torre G7, a torre invade a 7ª fileira. Cavalo F5, forçando a torre a voltar para a 6ª fileira, por formas a defender o peão. Só que chegou o rei H7 e não vai dar para defender o peão, que veio a cair depois do torre C6. Mas a Célia tem ainda 2 peões passados e vai continuar lutando neste final com uma peça de desvantagem. Rei E2, agora a Célia se deu conta que o rei estava muito longe do jogo, ao contrário do rei do Davi, que foi muito importante na queda do peão passado de H. Rei G7, D6, o peão está a 2 da promoção. Cavalo F5, torre C7 cheque, rei F6, D7, o peão passado está agora a 1 da promoção, ameaça o torre C8 e assim promovendo o peão. Por isso, cavalo E7 para evitar o torre C8. Torre B7, sacrificando a torre de modo a promover o peão. Então, torre D8 se mantendo na 8ª, além de bloquear o avanço do peão. Porém, caiu o peão de B com cheque, rei F7, e agora a Célia não consegue defender este peão que está caindo. Se voltar para a 7ª, tem o rei E6, e se voltar tentando repetir, então é possível
manobrar este cavalo de modo a apertar este peão passado. Então a Célia se conformou que vai perder este peão e não procurou defendê-lo, preferiu atacar o peão de A e assim trocaram os peões. A posição está equilibrada apesar da vantagem do Davi de uma peça, por causa da diferença na quantidade de peões. Torre C7 defendendo o peão. A4, a Célia avança o peão de A. Cavalo C6 atacando a torre que vai para A8 ao invés de B5 para defender o peão que está caindo agora com este cheque, e parte da vantagem da Célia agora está sendo diluída. Rei C3 atacando o cavalo que vai para D4. A Célia prioriza o avanço do peão passado, porém perdeu mais um peão com este cheque e agora as chances estão cada vez menores. Rei E4, cavalo E6, A6, o peão passado está a 2 da promoção. Torre C6 e a Célia cometeu este erro com o rei D5 porque perdeu o peão passado com este sacrifício de torre que viria a ser recuperada com este duplo, e agora as chances de uma reviravolta são remotas. Seguiu rei B6 atacando o cavalo, ao mesmo tempo dando espaço para o avanço do último trunfo que sobra para esta partida. Cavalo B8 e agora o último trunfo é o peão passado que, se conseguir promover, a Célia vence a partida. Só que depois do C5 as chances de uma reviravolta terminaram com este duplo e assim ficou decretado o empate, pois o Davi vai sacrificar o cavalo para assim garantir o empate. E assim terminou a história desta partidaça, em que o Davi Mirula esteve em vantagem, porém a Célia conseguiu uma reviravolta com a chance de conseguir a promoção, e então o Davi ficou forçado a alcançar o empate. Então o empate foi bom para os dois, se formos a considerar o desenrolar da partida. Esta foi a primeira partida e na segunda a vantagem foi para Davi Mirula e assim se classificou para a final, vencendo o confronto por 1,5 a meio. Na outra meia final, Gil Teixeira venceu Marlon Almeida pelo mesmo resultado e assim ficou agendada a final entre Davi Mirula e Gil Teixeira. Um deles será o campeão da Taça de Cabo Verde. Boa sorte para os dois. A partida que vimos foi equilibrada, ambos fazendo mais do que 77% de precisão. A máquina conta ali 3 gafes para a Célia contra uma do Davi Mirula, sendo a destacar o lance da Célia após o duplo de cavalo, quando tinha o torre H3 mantendo o equilíbrio. Acabou então cometendo esta gafe e a partir daí ficou em desvantagem até conseguir recuperar na parte final e assim conseguindo segurar o empate. Por hoje é tudo, voltamos na sequência para atualizar o grande vencedor da Taça de Cabo Verde e torcemos que seja mais um confronto com partidas muito bonitas. Até o próximo vídeo.